Pronto, retomando agora, pessoal, vamos ver o volume das pirâmides, certo? Então, vê. Como é que a gente vai calcular o volume de pirâmide? É bem tranquilo. Só basta a gente entender a seguinte ideia, certo? Pega uma pirâmide e um prisma. A gente acabou de calcular o volume do prisma. Então, vê. Eu vou pegar um prisma e uma pirâmide de modo que eles tenham a mesma altura, certo? A altura do prisma é igual à altura da pirâmide. Tá bom? E o prisma e a pirâmide têm bases com áreas iguais. As bases não precisam ser iguais. Por exemplo, aqui a base são dois retângulos iguais. Né? Mas não necessariamente tem que ser duas bases iguais. Basta que a área delas sejam iguais, certo? Base com áreas iguais. Então, se eu pego um prisma e uma pirâmide com bases tendo áreas iguais, e esse prisma e essa pirâmide com a mesma altura, certo? Então, o que é que a gente vai concluir? Que, dado um prisma e uma pirâmide, ambos com a mesma altura e com bases de mesma área, mesma altura e bases de mesma área, é possível demonstrar, a gente não vai se ater aqui a demonstração, é possível demonstrar que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Ou seja, dentro desse prisma aqui, cabe o volume de 3 pirâmides dessa. Certo? Ou seja, eu consigo encher esse prisma de água enchendo 3 pirâmides dessa. Então, pego essa pirâmide e encho aqui coloco 3 vezes ela aqui dentro, vai dar o meu volume do prisma. Certo? Então, o que vocês precisam saber? Que o volume de uma pirâmide é o volume de um prisma dividido por 3. O volume de uma pirâmide é o volume de um prisma que tem a mesma altura que a pirâmide e que tem a área da base igual à área da base da pirâmide. O volume do prisma dividido por 3. Mas a gente viu que, como é que a gente calcula o volume de prisma? A área da base vezes a altura. Então, o volume de uma pirâmide, grava aí, volume da pirâmide. A área da base da pirâmide, multiplicado pela altura da pirâmide, tudo isso dividido por 3. Ou seja, 1/3 da área da base vezes a altura. O volume da pirâmide é 1/3 do volume de um prisma, de mesma altura e de mesma área de base. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura, dividido por 3. E essa é a fórmula que a gente vai usar para calcular o volume das pirâmides, tá bom? Vamos lá. Exercício 4, né? No caso, primeiro de pirâmide. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada cuja aresta da base mede 4 centímetros e cuja altura é de 7 centímetros. Então, novamente, se eu não tenho o desenho da figura, eu tenho que fazer. Certo? Os bolsos, você tem que imaginar a figura. Então, você tem que... Esquece desse desenho aqui. Imagina essa figura. Porque muitas questões não te dá o desenho. Você tem que imaginar. E, porventura, desenhar para poder ficar mais fácil de entender, né, de resolver as questões. Mas aqui tá. Vamos supor que a gente desenhou essa pirâmide aqui, ó. A aresta da base, de novo, pirâmide tem arestas, né? É um poliedro. Eu tenho as arestas da base e tenho as arestas laterais. A aresta da base de uma pirâmide mede 4 centímetros. De novo, os elementos da pirâmide estão lá no vídeo de pirâmides, o vídeo 1. A aresta da base mede 4 centímetros. E a altura dessa pirâmide é de 7 centímetros. Então, tá aqui, ó, a altura da pirâmide, relembrando, a altura da pirâmide é o segmento de reta que vai do vértice da pirâmide até o centro da base da minha pirâmide. O centro da base da minha pirâmide até o vértice da pirâmide. Se essa pirâmide for reta, porque eu não falei que é uma pirâmide quadrada, mas aqui é a pirâmide reta quadrada, certo? Uma pirâmide regular. Porque aí a altura ela coincide com o centro da base. Então tá aqui, ó. A aresta da base mede 4 e a altura da pirâmide é 7. Calcule o volume de uma pirâmide. Acabou-se. Por que, velho? Calcule o volume de uma pirâmide quadrada. Volume de uma pirâmide. Como é que calcula o volume de uma pirâmide? Acabou de ver. Volume de uma pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. A altura da pirâmide já foi dada. A altura da pirâmide é de 7 centímetros.
Falta só calcular o quê? A área da base da pirâmide. Só que a área da base dessa pirâmide é muito fácil, porque a base dessa pirâmide é um quadrado. Ou seja, eu tenho que calcular a área de um quadrado. Um quadrado de lado 4. Então, qual é a área da base? Como calcular a área de quadrado? Lado vezes lado. Então, 4 vezes 4. Então, essa minha base aqui é um quadrado de área 16. 16 centímetros quadrados. Então, acabou. Qual o volume da minha pirâmide? A área da base, acabei de achar, 16. A altura foi dada 7. Tudo isso dividido por 3. 16 vezes 7 dividido por 3. 16 vezes 7 dá 112. 112 dividido por 3. Isso é aproximadamente 37,3. Volume, centímetros cúbicos. Certo? Bem tranquilo, pessoal, calcular o volume de algumas figuras como essas aqui. Pode ser que fique mais complicado. Mas se eu tenho a área da base, né? Se eu tenho as informações da área da base, muito tranquilo essa área da base aqui, e tenho a altura da pirâmide, vai ser bem fácil. Pode ficar um pouco mais complicado, que é esse exercício 5. Porque ele não vai te dar diretamente a altura da pirâmide. A gente vai ter que usar um artifício para achar essa altura da pirâmide. Observa só. Calcule o volume de uma pirâmide quadrada, cuja agora a aresta da base mede 6 centímetros e cujo apótema é 5 centímetros. Professor, o que é apótema? Está lá no vídeo das pirâmides. Ó, a aresta da base, 6 centímetros. Pirâmide quadrada. Então, quadrado de lado 6. E cuja apótema é 5 centímetros. Ó, a apótema é esse segmento aqui vermelho. Isso se chama apótema da pirâmide. Relembrando, né? Apótema da pirâmide. É o segmento de reta, né? Que vai do vértice da pirâmide até o ponto médio de um dos seus lados. Então, no caso da minha pirâmide regular, o apótema da pirâmide, ele nada mais é do que a altura da face lateral. Ou seja, a altura desse triângulo isósceles aqui, ó. Todas as faces laterais de uma pirâmide irregular são triângulos isósceles. Então, a apótema da pirâmide é a altura desse triângulo isósceles. É a altura da face lateral. Certo? Então, isso aqui é o apótema da pirâmide. 5 centímetros. Pronto, agora percebe, vê, que para eu calcular o volume da pirâmide, eu preciso da área da base e preciso da altura. Aí eu também vou fazer o seguinte, eu estou escrevendo aqui a da base vezes a altura, só que a gente, para não estar escrevendo, né, a palavra, a gente usa símbolos, né, para economizar a escrita. Então, a área da base, a gente escreve A de área, A maiúsculo de área, A base, né, a área da base. E a altura a gente chama de H. Para quem não sabe, muitas vezes o pessoal chama a altura de H, por causa do inglês, né, height, né, em inglês, começa com H, né, height, se eu não me engano. Aí a altura, por isso que a gente usa H, e não A. Porque a gente já usa várias vezes, né? Então a gente usa aqui H. Mas enfim, só notação. Aí vê, de novo, né? Quem é a altura da pirâmide, né? Porque para eu calcular o volume da pirâmide, eu preciso saber a altura da pirâmide. Eu preciso saber esse segmento aqui. Ponto. Vértice da pirâmide, centro da base. Esse segmento é a minha altura. Então tá aqui, ó. Eu preciso saber desse cara para calcular o volume. Porque a área da base eu já sei, porque a base é um quadrado de lado 6. Já sei a área da base. Mas eu tenho que saber essa altura aqui, ó, para poder descobrir o volume. E eu não sei essa altura. O que eu sei é que a apótema da pirâmide é 5. Isso aqui é 5. Certo? E aí, vamos matar porque a gente vai ser esperto, ó. Percebe que eu consigo agora formar um triângulo retângulo, né? A altura, ela faz com a base 90 graus. E percebe que aqui do centro da base até aqui o ponto médio de uma das arestas da base, né? Eu obtive esse segmento aqui. E quanto é que mede esse segmento aqui? Esse segmento aqui também está lá no vídeo anterior. Esse segmento aqui ele é chamado de apótema da base. Não confundir com apótema da pirâmide. Esse cara aqui é o apótema da base. É o segmento de reta que vai do centro da base até o ponto médio da aresta da base.
Nesse caso, quando a pirâmide tem base quadrada, o apótema da base é muito fácil, porque o apótema da base nada mais é que a metade da aresta da base. Já que aqui está no centro, isso aqui é a metade da aresta da base. Se a aresta da base mede 6, o apótema da base aqui vai medir 3. Então, ó, eu tenho esse triângulo aqui vermelho. Ó. Altura 3 e 5. Isso aqui é um triângulo retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa, lado oposto ao ângulo 90 graus, catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 9. Subtrair de 25 aqui, né? Subtrair 9 dos dois lados. 25 menos 9 dá 16. Então, h ao quadrado é igual a 16. Que número ao quadrado dá 16? Ou seja, qual é a raiz quadrada de 16? Então, que número ao quadrado é 16? Mais ou menos 4, né? 4 ao quadrado, 16, menos 4, 16. Só como eu estou trabalhando com medidas, não existe medida negativa. Então, não faz sentido que eu considere a altura menos 4. Considero só a positiva. A altura é 4. 4 centímetros. Ó, entendeu? Achei a altura. Se eu achei a altura, eu vou conseguir calcular o volume. Mas percebe que ele não te deu a altura diretamente. Ele te deu outra informação. Com essa outra informação, você foi capaz de achar a informação que estava faltando. A altura 4 centímetros. Então, a área da base, a gente já viu que ia ser fácil, né? A base é um quadrado, então, lado vezes lado, 6 vezes 6. A área da base é 36 centímetros quadrados. Continuando aqui agora, o volume da pirâmide. A área da base, 36. Altura, 4. 36 vezes 4 dividido por 3. Quanto é que dá 36 vezes 4 dividido por 3? 36 dividido por 3 dá 12, né? 36 dividido por 3 dá 12. Então, ficaria 12 vezes 4. 12 vezes 4, 48. Então, 48, volume, centímetros cúbicos. Então, o volume dessa pirâmide é de 48 centímetros cúbicos. Tá bom? Vamos para mais um exemplo. Mais um exercício. Exercício 6. Uma barraca em forma de pirâmide é sustentada por 6 hastes metálicas, cujas extremidades são o vértice da pirâmide e os 6 vértices da base. Certo? A base é um polígono cujos lados têm todos o mesmo comprimento, que é de 2 metros. Se a altura da barraca é de 3 metros, qual é o volume de ar nessa barraca? Quando você lê a primeira vez, você vê que tá muita informação, não sabe para onde vai. Aí você tem que ler com calma. Certo? Vamos ler com calma e vou colocar o desenho aqui para ajudar. Uma barraca em forma de pirâmide é sustentada por 6 hastes metálicas. Então, imagina uma barracazinha, né? Então, ela é sustentada por 6 hastes metálicas, né? Aqui, ó. Você sabe que essas hastes metálicas que ele fala vai ser justamente as arestas laterais da tua pirâmide, né? Por quê? Porque ele fala, né, que hastes metálicas cujas extremidades são o vértice da pirâmide e os 6 vértices da base. Certo? Então, ligando, né, o vértice da pirâmide para os vértices da base, eu vou obter as arestas laterais, que nesse caso aqui são as hastes metálicas. Então, quando ele fala que é sustentada por 6 hastes metálicas e que a base tem 6 vértices, então já subtende-se que é uma pirâmide hexagonal. É uma pirâmide hexagonal. Certo? Pirâmide hexagonal, porque tem 6 vértices, logo tem 6 lados. E ele ainda fala que a base é um polígono cujos lados têm todos o mesmo comprimento. Então, é um hexágono cujos lados têm todo o mesmo comprimento, que é de 2 metros. Se a altura da barraca é de 3 metros, qual é o volume de ar nessa barraca? Está aqui. A minha barraca é essa aqui. É uma pirâmide hexagonal regular de lado medindo 2, a base é um hexágono de lado 2 metros. Né? Os lados da base têm o mesmo comprimento, que é de 2 metros. Se a altura da barraca é de 3 metros, ou seja, a altura dessa minha pirâmide aqui, ó, 3 metros. A altura da pirâmide
regular, vértice da pirâmide, centro da base. A medida desse segmento é a altura da minha pirâmide. E ele falou aqui que essa altura aqui é de 3 metros. Tá bom, pessoal? Então, aí é o que eu tenho. Eu tenho essa minha pirâmide, essa é minha barraca, uma pirâmide hexagonal de base 2 metros de lado e altura 3 metros. E qual a pergunta? Qual é o volume de ar? Qual o volume dessa barraca? Qual o volume dessa pirâmide? Volume de pirâmide. Área da base vezes altura. Lembra que eu falei lá da questão da anotação, né? Para não estar escrevendo área da base vezes altura. Aí. Área da base abrevia, altura abrevia. Área da base vezes altura dividido por 3. Esse é o volume da pirâmide. Então, de novo, área da base vezes altura. Eu sei a área da base? Ainda não. Se é a altura da pirâmide, já sei. A altura da pirâmide é 3. Então, para calcular o volume, falta só a área da base. Então, vamos calcular a área dessa base? Ora, a área da base... Qual é o polígono que forma a base? É um hexágono regular. Então, a área da base é a área de um hexágono. A área de um hexágono. E a gente já viu que a área de um hexágono, como é que eu calculo a área de hexágono? A área de hexágono. 3 vezes lado do hexágono ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 2. Isso aqui é a área do hexágono. É essa fórmula. Quem é esse L? É o lado do hexágono. 2. Então, no lugar do L, eu coloco 2 e faço a conta. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 2. Ó, 2 ao quadrado é 4, né? Vou fazer aqui direto. 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, essa conta aqui dá 6. 6 vezes raiz de 3. 6 raiz de 3. A área desse hexágono, a área da minha base é 6 raiz de 3. 6 raiz de 3 o quê? Qual a unidade de medida de área? Como o lado do hexágono está em metro, a área desse hexágono vai ser metro quadrado. Então, a área da base é 6 raiz de 3 metros quadrados. Percebe que eu não usei aqui o valor de raiz de 3, aproximadamente 1,73. Eu posso multiplicar 6 vezes 1,73. Né? Mas deixa assim, 6 raiz de 3 é a minha área. Tranquilo? A área da base é 6 raiz de 3. Ó, a área da base aqui eu não escrevi assim, escrevi já AB, tá vendo? AB. Bzão de base. Tá vendo? Só notação. Era para ter escrito a mesma coisa aqui, né? Para ficar a mesma notação, a área da base aqui. Tudo escrito. Mas tudo bem. Agora eu já sei quem é a área da base e já sei quem é a minha altura, né? Agora é só substituir. Qual vai ser o volume da pirâmide? Área da base, 6 raiz de 3. Altura, 3. Tudo isso dividido por 3. Oxente, 3 corta com 3, né? 3 dividido por 3, 1. Então, o volume da pirâmide também deu 6 raiz de 3. Coincidência. O volume da pirâmide deu aqui 6 raiz de 3. E a área da base também deu 6 raiz de 3. Só que não confundir, ó. A área da base, 6 raiz de 3 metros quadrados, ou seja, a superfície da base, certo? Ou seja, a base dessa minha barraca ocupa uma área, ocupa uma região, que uma região de 6 raiz de 3 equivale a 6 raiz de 3 metros quadrados. Já o volume da minha pirâmide, ela ocupa uma região no espaço, não no plano, no espaço todo, que também é uma região de 6 raiz de 3. De novo aqui, eu errando em notação. E é 6 raiz de 3, então, metros cúbicos, certo? Unidade de volume, metro cúbico. Unidade de área, metro quadrado. Certo? Beleza? Então, vamos para o próximo. E o último de hoje, né? Uma peça de vidro tem o formato e as medidas da figura abaixo. Supondo que essa peça seja maciça, então vê, qual é o volume de vidro usado para fazer essa peça? Percebe que essa peça, ela não é nenhum prisma e também não é nenhuma pirâmide. Mas ela é formada por um prisma e por uma pirâmide. A parte de cima da peça é uma pirâmide, a parte de baixo da peça é um prisma. Que, na verdade, esse prisma é um cubo, né, que é um caso particular de prisma. Né? Então, eu tenho um cubo e uma pirâmide de base quadrada, né? Porque 20 centímetros
20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros. Então, a base dessa minha pirâmide é 1 quadrado. Certo? Então, o volume dessa peça é o volume de um cubo mais o volume de uma pirâmide de base quadrada. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos fazer essa questão. Fazer diferente. Vamos fazer ela aqui. Ó, tá aqui, né? Certo? A minha figura, essa minha figura aqui, ela é formada, como a gente viu, né? Pelo cubo e pela pirâmide. A pirâmide aqui eu deixei de azul. Certo? Aí vê. O volume do cubo é tranquilo, né? O volume do cubo. Qual vai ser o volume do cubo? Tá aqui, volume do cubo. Como é que eu calculo o volume do cubo? Lembra, né? O cubo é um prisma, a área da base vezes a altura. O cubo é um paralelepípedo, posso pensar também como no produto das 3 dimensões, né? Então, o volume do cubo é, a base do cubo, né? 20 vezes 20. E a altura do cubo, né? 20 também. Então, 20 vezes 20 vezes 20. Então, o volume do nosso cubo é 20 vezes 20 vezes 20. Esquece os zeros. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora os zeros que eu não usei. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, 8.000. 8.000 centímetros cúbicos. Certo? Então, o volume desse cubo é 8.000 centímetros cúbicos. Aí, veja, esse é o volume do cubo, 8 centímetros cúbicos. O volume da peça toda, obviamente, que vai ser maior que 8.000, né? Porque vai ser esse 8.000 mais o volume da parte de cima, que é uma pirâmide de base quadrada. Então, vai ser mais que 8.000. Então, se você pega uma questão de marcar X e ver que tem respostas menores que 8.000, você já não vai marcar, né? Obviamente. Então, agora falta calcular o volume dessa pirâmide aqui, né? Que é a parte de cima. Não parece aqui, o desenho está enganoso, né? Isso aqui parece um retângulo, né? Mas, na verdade, é um quadrado, que não deixa de ser retângulo, mas só que isso aqui é um quadrado, né? 20 por 20. Não está parecendo igual, mas é 20 vezes 20, né? Isso é um retângulo. Isso aqui a base é um quadrado, não um retângulo. Então, pessoal, vou calcular agora o volume da pirâmide. Volume da pirâmide. Como é que eu calculo o volume da pirâmide? A área da base, foi o que a gente acabou de ver, né? Que multiplica a altura e dividido por 3. Esse é o volume da pirâmide. A área da base vezes a altura dividido por 3. Olha, a área da base eu já sei, né? Qual é a área da base aqui dessa pirâmide? A base é um quadrado de lado 20. Então, a área da base é 20 vezes 20. A área da base é 400, né? A área da base é 400. 400 centímetros. 400 centímetros quadrados. A minha base é 400 centímetros quadrados. Agora, falta achar o quê? Falta achar a minha altura, né? Falta achar a minha altura. E aí é que tá, ó. Aí é que tá. Por quê? Percebe o seguinte, ó, que eu obtive aqui, ó, a altura da pirâmide não deu a altura dessa pirâmide de base quadrada, não deu a altura dessa pirâmide, que é esse cara aqui, ele não deu a medida da altura. E eu preciso da medida dessa altura aqui, eu preciso dela para calcular o volume da pirâmide. Então, eu preciso achar essa altura. Então, como é que eu vou achar essa altura? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Triângulo azul escuro. Ele é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo de hipotenusa 20 e catetos H e esse B aqui que ele falou, esse B. Certo? Esses são os catetos desse meu triângulo azul. Só que, o que é que eu tenho que me ligar no seguinte, pessoal? Ó. Esse Bzinho aqui, ó, esse Bzinho aqui, isso, a base não é um quadrado, esse cara aqui, esse ponto aqui, não é o centro do quadrado? Certo? Então, esse segmento Bzinho aqui, ó, esse segmento Bzinho aqui, ele é a metade, ó, lembra que em um quadrado as diagonais passam no centro dele, né? Então, esse Bzinho aqui, ele é a metade, esse Bzinho que tá ali, ele é a metade da diagonal de um quadrado de lado 20, de um quadrado cujo lado do quadrado é 20. Beleza? Então, esse Bzinho aqui, ó, é a metade da diagonal. Aí eu também tenho que lembrar, ó,
como é que eu calculo diagonal do quadrado? Vou chamar aqui de D. Diagonal do quadrado é o lado do quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado, qual é o lado desse quadrado? É um quadrado lado 20, né? A base é um quadrado lado 20. Essa dá um pouco mais de trabalho. 20. Então, 20 raiz de 2. Certo? Só que esse meu Bzinho não é a diagonal toda. Esse meu Bzinho é a metade da diagonal. Se a diagonal toda é 20 raiz de 2, metade da diagonal vai ser 10 raiz de 2. Certo? Então, aqui, ó, esse meu triângulo azul aí, ele é um triângulo retângulo, né? Que tem altura H, que eu quero descobrir, hipotenusa 20, e esse cara aqui que a gente acabou de descobrir é a metade da diagonal, a diagonal é 20 raiz de 2, metade da diagonal é 10 raiz de 2. Certo? 10 raiz de 2. E agora, como eu estou sem muito espaço, vou fazer aqui em cima, ó, aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é 10 raiz de 2. 10 raiz de 2 ao quadrado. Certo? Resolvendo aqui, né? 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 400 igual a H ao quadrado, mais 10 raiz de 2 ao quadrado. Quanto é 10 raiz de 2 ao quadrado? Devagar. 10 ao quadrado, 100. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, 100 vezes 2. 100 vezes 2 dá 200. Então, 10 raiz de 2 ao quadrado dá 200. Certo? Então, 400 é igual a H ao quadrado mais 200. Então, H ao quadrado vai ser quanto? H ao quadrado vai ser 400 menos 200, que dá 200. Então, a altura ao quadrado é o 200. Se a altura ao quadrado é 200, a altura é raiz de 200. Chato, né? Mas achei a altura da minha pirâmide. A altura da minha pirâmide é raiz de 200. E agora eu acabei. Por quê? Eu vou voltar agora para calcular o volume da pirâmide. Volume da pirâmide, vou agora chamar só de V, vai ser a área da base. Já achei a área da base, lembra? A área da base. A área da base deu 400, né? Já que a base é um quadrado, 400. Então, 400 que multiplica a altura dessa pirâmide. Quem é a altura dessa pirâmide? A altura dessa pirâmide. Raiz de 200. Tudo isso dividido por 3. Certo? 400 vezes raiz de 200 dividido por 3. Se eu quiser, eu posso ainda melhorar isso aqui, né? Porque, vê, raiz de 200, racionalizando, né? Raiz de 200, isso é a mesma coisa que 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Raiz de 200 é 10 raiz de 2. E aí eu fico com 400 vezes 10 raiz de 2 dividido por 3. Certo? Mas não vou fazer isso não. Vou deixar desse jeito mesmo. Volume, né, da minha pirâmide, 400 que multiplica a raiz de 200 dividido por 3. Certo? Acabou a questão? Quase, né? Porque lembra que a pergunta era qual era o volume, não é? Da minha peça toda. Então, o volume da minha peça toda vai ser eu somar os 8.000 do cubo mais o volume da pirâmide, que é 400 vezes raiz de 200 dividido por 3. E essa aqui, essa bagunça toda aqui, essa é a resposta final. Certo? Volume do cubo, 8.000, volume da pirâmide, 400 vezes raiz de 200 dividido por 3. Não está dando um número bonitinho como a gente é acostumado, porque eu não estou fazendo essa conta aqui com raiz de 200, né? Não estou fazendo. Mas se eu quiser, eu faço, né?
Porque só eu calcular aqui na calculadora, né? Raiz quadrada de 200 vezes 400, tudo isso dividido por 3. 1.800, aproximadamente 1.885. Então, o volume da pirâmide, né, é 1.885. 1.885, certo? 400 vezes raiz de 200 dividido por 3 dá aproximadamente 1.885, mais 8.000 daria 9.885, o volume da peça toda. Aproximadamente 9.885 centímetros cúbicos, 9.885 mililitros, 9,8 aproximadamente litros. Certo? Se eu fosse encher de água, por exemplo. Tá bom? Pronto. Foi mais difícil um pouquinho esse exercício aqui, porque, como eu falei, eu precisei calcular o volume da pirâmide. Para calcular o volume da pirâmide, eu preciso da altura da pirâmide. E para achar a altura da pirâmide, eu precisei ser um pouco engenhoso, certo? Tem questões que podem ser um pouco mais difíceis, certo? Mas, normalmente, tem questões mais fáceis, envolvendo pirâmides e prismas. Certo, pessoal?